Há um tipo de pessoa que atravessa a vida sem demonstrar saudade, sem procurar, sem sentir falta de ninguém. E isso costuma incomodar, confundir e até ferir quem está ao redor. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, ou talvez em silêncio tenha se reconhecido nesse padrão. Neste vídeo, vamos analisar de forma clara e racional por que algumas pessoas parecem emocionalmente independentes a ponto de não sentirem ausência. Porque vínculos não deixam marcas visíveis nelas e o que isso revela sobre sua estrutura psicológica profunda. Falaremos sobre solidão que não dói, sobre distanciamento que não é frieza, sobre personalidades que aprenderam cedo demais a não depender de ninguém. Ao longo do vídeo, você vai entender como experiências internas moldam esse comportamento. Quais mecanismos psíquicos estão por trás dessa aparente indiferença e, principalmente, como esse padrão afeta relacionamentos, escolhas e a forma como essas pessoas caminham pelo mundo. Se você busca compreender, sem romantizar e sem julgar, este é o ponto de partida. Porque entender esse comportamento não apenas explica os outros, explica você. Quando a ausência não dói, existe algo curioso nas pessoas que não sentem falta de ninguém. Elas não são vazias, nem frias, nem incapazes de afeto. Na maioria das vezes, são pessoas que aprenderam muito cedo a ficar inteiras sozinhas. Carl Jung observava que a psique cria defesas silenciosas quando percebe que depender do outro pode gerar dor. E é aí que nasce esse tipo de personalidade. Alguém que não espera, não cobra, não se apega. Por fora parece força, por dentro é adaptação. Essas pessoas não rejeitam vínculos, elas apenas não os colocam no centro da própria vida. A solidão para elas não soa como castigo, mas como território conhecido. É como se o silêncio tivesse virado casa. E quanto mais tempo passam ali, menos sentem falta de visitas. Mas essa autonomia emocional, que parece tão estável, esconde um detalhe que quase ninguém percebe. Porque esse padrão não surge do nada. Ele é construído camada por camada. Existe um tipo de solidão que não dói, e isso costuma confundir quem olha de fora. É a solidão de quem não sente falta, não porque nunca se conectou, mas porque aprendeu, cedo demais, a não esperar. Essas pessoas atravessam despedidas sem drama, somem sem aviso, seguem a vida como se nada tivesse sido arrancado delas. E não é frieza, é costume. Carl Jung observava que quando a mente percebe que o afeto vem acompanhado de instabilidade, ela cria um atalho emocional, reduzir a expectativa para reduzir a dor. Então, a ausência deixa de ser perda e vira silêncio administrável. Essas pessoas não vivem reclamando de solidão, não se sentem incompletas sozinhas, não entram em pânico quando o celular não vibra. Elas funcionam, pagam contas, cumprem horários, mantêm a rotina em ordem. Por fora parecem fortes, por dentro são organizadas demais emocionalmente. É como se tivessem aprendido a fechar portas antes mesmo de alguém pensar em sair. E quanto mais tempo passam assim, mais estranho fica o comportamento de quem sente saudade, de quem precisa, de quem espera. A ausência vira algo neutro, quase invisível. Só que esse não sentir falta não nasce de um excesso de força, mas de uma adaptação silenciosa que molda hábitos, vínculos e até a forma de enxergar o mundo. E é justamente aí que esse padrão começa a mostrar nuances que quase ninguém percebe, mas que influenciam tudo o que vem depois. A personalidade que aprendeu a não precisar. Segundo a psicologia analítica, quando alguém percebe que o mundo falha repetidamente em oferecer segurança emocional, a mente faz um acordo silencioso. Não vou precisar de ninguém. Não por orgulho, mas por sobrevivência. É aí que surgem pessoas extremamente funcionais, independentes, reservadas, que não ligam quando alguém se afasta e não sentem vazio quando alguém some. Elas criam hábitos que reforçam essa autossuficiência.
rotina fechada, poucos vínculos profundos, emoções bem organizadas ou bem guardadas. Jung falava sobre máscaras psíquicas que usamos para nos adaptar ao mundo. Nesse caso, a máscara é a autossuficiência emocional. Funciona bem, protege, mas também afasta. E quanto mais a pessoa reforça essa identidade de não preciso de ninguém, mais difícil se torna perceber o que ficou para trás. Porque existe uma diferença sutil entre não sentir falta e não permitir sentir. Existe um momento específico em que essa pessoa decide, sem anunciar para ninguém, que não vai mais precisar. Não é um evento dramático, não tem cena de filme, nem lágrima caindo no chão. É algo interno, uma sequência de pequenas decepções, ausências mal explicadas, promessas que não se sustentaram. Aos poucos, a mente entende o padrão e faz um ajuste fino. Se eu não depender, não me frustro. Carl Jung descrevia esse movimento como uma reorganização silenciosa da personalidade. A pessoa passa a confiar mais no próprio ritmo do que nas pessoas. Ela cria hábitos muito funcionais, resolve tudo sozinha, planeja tudo com antecedência, evita pedir ajuda mesmo quando poderia. No trabalho, vira alguém confiável. Na vida pessoal, alguém difícil de alcançar. Não porque seja inacessível, mas porque já se acostumou a não abrir espaço. Relacionamentos, quando surgem, são leves demais ou controlados demais. Não há cobrança, mas também não há entrega profunda. É como se o afeto fosse mantido em volume baixo, só para não atrapalhar a estabilidade interna. Essa personalidade não nasce fria, ela nasce cautelosa. Só que com o tempo, essa cautela vira identidade. A pessoa começa a se definir por não precisar, por não sentir falta, por não se abalar. E isso funciona, até o dia em que ela percebe que vive inteira, organizada, estável, mas sempre sozinha, dentro de si. Não como sofrimento explícito, mas como uma ausência sutil que não tem nome, só sensação. E é justamente essa sensação discreta que costuma passar despercebida, mas que molda escolhas, vínculos e distâncias sem que ninguém note de imediato. Se esse tipo de reflexão já começou a encaixar peças aí dentro, aproveita agora. Se inscreve no canal, deixa o like e escreve nos comentários se você conhece alguém assim. Ou se, em algum nível, isso também fala sobre você. Aqui a gente não julga comportamento, a gente entende padrões. E é exatamente isso que vem pela frente. O comportamento social de quem não sente saudade. No convívio social, essas pessoas costumam ser mal interpretadas. Parecem distantes, desapegadas, às vezes até indiferentes, mas na prática elas apenas operam em outro ritmo emocional. Não criam dependência, não alimentam expectativas e raramente se frustram com os outros. Isso dá a impressão de equilíbrio absoluto. Só que Jung alertava: tudo aquilo que não é reconhecido conscientemente tende a se manifestar de outras formas. E é aqui que o padrão começa a mostrar rachaduras. Não em crises dramáticas, mas em escolhas repetidas, relações rasas, afastamentos silenciosos. Elas não sentem falta, mas também quase nunca se sentem realmente vistas. E essa dinâmica cria um ciclo curioso. Quanto menos dependem, menos se conectam. Quanto menos se conectam, mais acreditam que não precisam de ninguém. Um looping psicológico que se autoalimenta e que explica muito mais do que parece à primeira vista. No convívio social, esse tipo de pessoa costuma ser um enigma ambulante. Ela aparece, conversa bem, ri no momento certo e some sem deixar rastro. Não cria cenas, não faz despedidas longas, não sente necessidade de explicar o próprio afastamento. Para quem observa, parece desapego. Para quem convive, às vezes soa como descaso, mas na prática é um jeito muito específico de existir. Carl Jung falava que aquilo que a pessoa não reconhece em si mesma acaba se manifestando nos padrões de comportamento.
E aqui, o padrão é claro. Vínculos curtos, relações funcionais, poucas pessoas realmente próximas e nenhuma indispensável. Essa pessoa não sente saudade porque raramente se permite presença plena. Está ali, mas sempre com um pé fora. Em grupos, tende a observar mais do que se expor. Em relações, oferece estabilidade, mas não dependência. Não cobra, mas também não se entrega completamente. Isso gera uma sensação curiosa. Ela nunca é abandonada, porque nunca esteve totalmente ali. Com o tempo, o mundo social vira um lugar previsível, quase mecânico, onde tudo funciona sem atrito emocional. Só que essa previsibilidade tem um custo silencioso. Quanto menos laços profundos, menos espelhos emocionais. E sem espelhos, a pessoa passa a se conhecer só pela própria versão, sem contraste, sem confronto, sem risco. É confortável, é seguro, mas também cria um ciclo invisível, onde a ausência dos outros deixa de doer, enquanto a própria presença começa lentamente a perder intensidade. Quando a gente junta tudo isso, o quadro fica mais claro e mais desconfortável também. A pessoa que não sente falta de ninguém não nasceu assim, nem acordou um dia decidindo ser distante. Ela aprendeu. Aprendeu que depender cansa, que esperar frustra, que se apegar custa caro. Então construiu uma vida funcional, estável, silenciosa por dentro. A solidão virou hábito, a autonomia virou identidade, o distanciamento virou proteção socialmente aceitável. E funciona, até certo ponto, porque ao evitar sentir falta, essa pessoa também evita ser sentida. Ao não precisar, deixa de ser necessária. Jung dizia que aquilo que tentamos controlar demais acaba nos controlando de outra forma. Aqui, o controle emocional traz paz, mas cobra presença. Traz estabilidade, mas reduz profundidade. Não é um julgamento, nem um alerta dramático. É um espelho, um convite à consciência. Talvez não sentir falta seja força, talvez seja defesa, talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. A questão real não é se sentir falta de alguém é sinal de fraqueza, mas se viver sem sentir falta não tem um preço invisível. E essa pergunta, quando finalmente aparece, costuma dizer mais sobre quem somos do que qualquer resposta pronta. E no fim das contas, talvez não sentir falta de ninguém não seja ausência de sentimento, mas excesso de proteção. Um jeito silencioso de continuar inteiro depois de aprender, cedo demais, que se apegar machuca. Esse comportamento não grita, não chama a atenção, não cria cenas. Ele apenas organiza a vida para que nada falte, nem doa. Mas viver sem sentir falta também significa viver sem ser puxado, sem ser atravessado, sem ser necessário. A reflexão que fica não é sobre mudar quem você é, mas sobre perceber o que esse padrão construiu e o que ele, aos poucos, foi deixando de fora. Porque quando a gente entende o próprio funcionamento, deixa de se julgar e começa pela primeira vez a escolher com consciência o tipo de vínculo que quer, ou não, carregar. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me diz nos comentários, você sente falta das pessoas? Ou aprendeu a não sentir?